Olá, pessoal. Eu sou Joaquim Moura e a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre sua saúde mental. A gente decidiu criar esse programa Mente Aberta para tratar de alguns assuntos que são importantes e relevantes para a nossa sociedade, principalmente assuntos que estão em voga, que estão viralizando, né, e que está todo mundo falando. Atualmente tem um assunto que é do nosso primeiro programa, que é o BBB. Tá todo mundo falando sobre a Vanessa Lopes, todo mundo falando sobre questões alimentares que aconteceu com Yasmin, falando sobre perseguições, sobre gatilhos. Então a gente decidiu falar um pouquinho sobre esses assuntos. E para isso eu trouxe Ticiana Rangel, que é psicóloga, especialista em saúde mental, e ela está há mais de 10 anos na área de saúde mental e é também especializada em terapia cognitivo-comportamental, né, Tícia? Tudo bem, Tícia? Tudo bom, Joaquim. Obrigada pelo convite, né? Que bom que a gente está abrindo esse espaço para falar um pouco sobre a saúde mental, né? Acho que o foco é esse e o Big Brother vem aí retratando várias vivências do nosso cotidiano, né? O que está no Big Brother está no nosso cotidiano e serve para a gente refletir um pouco do que acontece com a gente. E acho que esse espaço vai favorecer a gente a esse bate-papo, essa conversa, para a gente falar um pouquinho sobre esses temas tão importantes na nossa sociedade contemporânea. Até porque o Big Brother ele acaba sendo um recorte da vida, né? Então são pessoas que estão sendo filmadas, vivendo, tendo vivências, tendo relações emocionais, relações afetivas, e a psicologia não tem como estar fora desse ambiente, né? Porque tudo que acontece nas relações é psicologia. Então, é necessário, assim, eu tenho visto bastantes discussões de pessoas falando sobre, nas redes sociais, falando sobre o que é que a Vanessa Lopes teve, o que é que esse Rodriguinho tem, o que é que essa Yasmin tem e tal. E gera bastante, até em mim mesmo que sou da área, gera bastante curiosidade até de falar um pouquinho. Então, eu acho que a gente poderia já começar falando um pouquinho sobre o que aconteceu com a Vanessa Lopes, né? Porque teve a reportagem no Fantástico e eu achei que, assim, quando eu comecei a ver, por exemplo, o que estava acontecendo com ela, a gente que é da área de saúde mental, a gente já percebeu logo. No olhar você já nota a diferença, né? É incrível. É incrível o quanto o olhar muda, as expressões mudam. Então, o que ela era nos primeiros dias, o que ela foi apresentando ao longo do programa, você já nota ali, não tá bem. Né? O que você achou, Tici? Assim, quando foi que você começou a falar assim, rapaz, isso aí já não é... Mas ela não tá interpretando, né? Porque algumas pessoas falaram... Muita gente trouxe isso, né? O pai dela falou também, né? Não, ela que tá poderia ali... ser um jogo dela, né? Porque ali é um jogo, então acaba que tudo pode ser um jogo. Né? O que é que aquela pessoa tá pensando que pode estar jogando? Pra você, quando é que foi o limite, assim? Rapaz, eu acho que ela já está ultrapassando o limite. Eu acho que quando ela começa a verbalizar dessa coisa assim... Estão falando de mim, olha, isso aqui é sobre mim. Então, a coisa tava muito... ela, né? Então, assim, ela tava naquele lugar pra ela. Então, eram as coisas perseguindo ela, algo tava errado ali com ela. Então, e ela verbalizava aquilo. Então, a gente não tem como sustentar muito tempo. E o olhar, né? Pra mim, o que mais me... A coisa do olho mesmo, assim, né? Do jeito, das expressões. A gente que tá na área há um tempo. A gente que trabalha com internação, né? Que a gente vê o surto praticamente o tempo todo e quando passa, né? E quanto que a pessoa muda. Sim. Como ela chega lá na clínica, num surto, e como ela vai ficando ao longo do tempo e quanto ela muda. Então, aquele olhar perdido, aquele olhar meio que desesperado mesmo, e o quanto que aquilo vai se amenizando no decorrer do tratamento, né? Isso falando-se no tratamento. Aí, quando a gente viu ela lá, que pra gente é um surto clássico, né, com sintomas de perseguição, com sintomas dela estava já ensimesmada, tudo era sobre ela. E tem uma coisa que eu acho que é uma característica muito grande do surto, principalmente do surto psicótico, é essa dificuldade de duvidar de que aquilo ali, de que o que ela está pensando não pode ser errado. Tipo assim, as pessoas deram contra e não, Vanessa, não tem nada na parede, tipo assim, a gente não tá falando de você e tal, mas o quanto ela tinha certeza, né, e o quanto a gente vê isso diariamente. É que é um grande sintoma, né, dentro do transtorno psicótico, ficar autorreferente, né? Achar que tá tudo em torno dela. Autorreferência. Então, e isso estava muito visível ali dentro daquele quadro que estava se abrindo ali e piorando ao longo do tempo, né? Sim. Eu acredito que, assim, muitas pessoas até julgaram, né? A produção, os pais e tal. Mas uma coisa que eu pensei, tipo assim, a gente como especialista, a gente tem um tino mais rápido, que a gente trabalha com isso, né? Vê diariamente e tal, estuda.
mas o quanto as famílias e as pessoas, né, a sociedade, não está preparada para lidar com isso. A gente não tem políticas públicas que peguem a pessoa assim e tipo, olha, em caso de apresentar determinadas características ou comportamentos, vocês têm que entender que isso aqui já é um problema mais grave. Então, Ler os sinais, né? sim, Eu acho que é isso que falta para as pessoas, muitas vezes. sim. A gente vai atender lá no consultório, na clínica, quando o copo já encheu, né? Só que o copo, ele já transbordou, na verdade. Já Porque o copo, ele transbordou. vem enchendo. Eu sempre falo isso nos meus pacientes. Não deixa o copo transbordar. Né? Leia os sinais desde o início, né? É uma tristeza, é uma vontade de não sair de casa, né? Quando a gente vai falar de um sintoma, da depressão em si, é um momento que vem aquela taquicardia, então isso já tá dando um sinal de que a coisa não tá boa. Uhum. Então vamos parar ali e entender o que é que tá acontecendo aí, né? E aí vem o que eu falo muito, que são os gatilhos. Sim, os gatilhos. Né? Eu acho importante porque a Vanessa Camargo, ela trouxe esse tema e eu fiquei até, tipo assim, eu já tinha estudado um pouquinho sobre gatilhos, mas, poxa, qual é o significado que ela está dando para esses gatilhos? Porque já que tudo para ela acaba sendo um gatilho. Tipo, aproveitar que você está aqui, né? Me diga aí, o que são esses gatilhos? O gatilho, os gatilhos emocionais nada mais são do que essas reações emocionais diante de situações, pessoas, diálogos, cheiros. Então, tudo que desperta um desconforto emocional, seja ele qual for, é um gatilho para aquela pessoa. Sim. E isso é muito individual, né? Porque depende muito da história de vida daquele sujeito. Porque aquele gatilho vai desencadear emoções, vai desencadear pensamentos, vai desencadear comportamentos. E a gente tem também os gatilhos negativos, vamos dizer assim, e os positivos também, aqueles que nos geram alegria, né? Nos geram sensações tipo assim, boas. Sempre que eu vejo, sei lá, uma pessoa se divertindo, me dá vontade de me divertir. Então isso pode ser considerado um gatilho positivo. Assistir um filme que me deixa bem, porque é um filme que eu assisti lá atrás, na minha infância, com minha família, sim. E era um momento positivo. Então tem muito a ver com a história de vida de cada pessoa. Total. O que é um gatilho para mim não é um gatilho para você. Não, é muito individualizado. E às vezes é muito difícil de entender por isso, assim, muitas vezes. Assim, cada um traz um gatilho próprio, e aí a importância desse autoconhecimento e não negligenciar. Então, às vezes, quando causa um desconforto, fique atento. Né? Se está causando desconforto, o que é que isso me diz? Né? O que é que isso diz sobre mim? Por que é que aquilo ali me incomoda? Então, quando a Vanessa ela fala desses gatilhos, está incomodando ela. Então, diz mais sobre ela do que sobre o outro. Perfeito. Né? Não é, por que incomoda ela? O que é que dentro da história de vida dela que aquilo ali incomoda? Né? Porque não é aquilo exatamente, né? Mas pronto, eu acho legal você falar sobre isso, e eu acho que até o mecanismo que ela utilizou de defesa sobre os gatilhos, na minha concepção, é um mecanismo um pouco falho, porque a gente sabe na psicologia que a fuga e esquiva são dois comportamentos fadados ao erro, né? Até porque se você esquiva da coisa, o objeto estressor ele vai estar sempre presente. Se você foge, uma hora você vai encontrar com ele, ou até aquela coisa que falam, né? Se você está evitando ele, você está sempre pensando em evitar, então ele nunca vai sair da sua cabeça. O que você acha, assim, sobre esse mecanismo que a Vanessa fez de, tipo assim, ao invés de ir lá e conversar, ela rodeou o problema, né, que foi o Davi, que ela dizia que o Davi tudo dava gatilho nela. E que o a ataque, forma dele né, também, ela não elabora a partir da perspectiva dela. Ela vai por ataque a ele, né? Ao ataque, ele que faz, ele que tá ali, ele é que é o culpado, ele. Em momento algum ela fala assim, e eu? Por que isso tá me incomodando, né? O que isso diz sobre mim, né? Seria, no caso, terapeuticamente falando, esse seria o início do processo de lidar com o gatilho, não é isso? Exatamente. De você primeiro de você ver aonde o gatilho está mexendo em você, por que está mexendo em você, e que o outro, às vezes, não tem nada a ver com aquilo, né? Às vezes, aquilo que o que ela estava criando, né? Porque pelo que foi passado, né, no Big Brother, me parecia que ela estava potencializando tudo como se fosse um ataque direto a ela, as coisas que ele fazia. E se ele botava comida demais, era esse psiu-psiu, era pra ela, contra ela, pra mandar ela calar a boca. E assim, a gente sabe que aqui no Nordeste, aqui em Salvador, o psiu-psiu é uma coisa até regional da gente, né? Da nossa cultura, da né? Nossa assim, cultura. Vários termos, né, que ele usa ali naquele... É cultural.
Sim. E às vezes, olha como é difícil uma convivência, né? Porque às vezes a própria cultura, a própria forma de falar, uns vão entender, outros não, e vão achar que é uma ofensa, como foi do Calma Calabreso, Calma, né? Calabreso. Que ele fala num Uma lugar brincadeira, totalmente diferente e foi entendido E aí mexe outra no perspectiva. gatilho de outra pessoa. exatamente. Né? De alguém que já tinha ali as suas questões e tão ativa aquele gatilho, né? Mas aí, por isso a importância de entender, cada um parar, refletir, aí como eu identifico meus gatilhos, né? Sim. Não é fácil. Como é que faz? E é uma reflexão diária, né? Eu costumo dizer até com meus pacientes, você tá tendo crises de ansiedade constantes. Tive 3 crises de ansiedade na semana, tô tendo ali aqueles picos de ansiedade. Começa a observar o que tá acontecendo, porque normalmente a resposta é, não aconteceu nada. Foi do nada. Nunca é do nada e nunca é por nada. Então, assim, leia nas entrelinhas. Será que tem alguma coisa em comum com essas crises? O que estava acontecendo ao redor? Né? Se questione sobre isso. Porque às vezes o que parece, mas isso é bobo, não vai ser isso. Pode ser um gatilho. Às vezes, assim, a gente fala muito sobre pequenos detalhes que fazem grandes diferenças, né? Eu já consegui ajudar um paciente com insônia apenas mandando ele para o nutricionista, tipo assim, sabe? Que a gente percebia que as questões da alimentação dele estavam interferindo diretamente no sono, porque os horários e tal. A gente consegue mudar grandes problemas na vida de um paciente, analisando pequenas coisas. E às vezes o gatilho, assim, a pessoa, ela, sei lá, uma pessoa com problemas de alimentação, por exemplo, o gatilho para ela poder, né, acionar a compulsão alimentar, às vezes é uma coisa que ela nem percebe, às vezes é um filme, às vezes é um momento, é uma rotina que ela criou e é que aquele gatilho está presente. E o que você pensa sobre isso, Gi? Mas é exatamente isso, que a gente vai fazendo um processo de identificação, entendendo o que é que aquele gatilho diz pra gente, né? O que não é fácil, entendo que não é, mas é possível. Eu até falo algumas vezes com o paciente, anote. Eu uso muito a escrita, assim, eu gosto muito da escrita. E acho que vem um pouco da terapia cognitivo-comportamental, a gente traz muito desse lugar do escrever, do repensar, né? Porque eu acho que quando eu boto meus pensamentos no papel, quando eu entendo minhas emoções, né? Aquilo me gerou ansiedade, o que é que eu estava pensando naquele momento? Qual foi o meu comportamento? Né? E aí eu entendo aquilo ali, para eu poder ressignificar, reestruturar aquela forma de pensar. Né? E isso vem a partir dessa identificação de gatilhos também. Né? Eu identifico, porque os gatilhos, eles trazem também muitos sintomas, né? E aí a gente vê, às vezes, a culpa, a depressão, o estresse, as crises de ansiedade. BBB, né? Eles são a própria compulsão alimentar em alguns momentos, né? A baixa autoestima. Então, olha quanto é uma rede, uma gama de sintomas que são importantes que a gente leve a sério, né? E não vai empurrando com a barriga. Às vezes eu falo muito dos pacientes assim, sinalizou, teve um gatilho, para e reflete, né? Vamos organizar essa rotina, foi o que você falou, né? Às vezes é um dia de cada vez, é uma pouquinha coisa, é acordar mais cedo, é tentar não tomar um café depois das 18 horas. Então, às vezes, são pequenas mudanças que trazem grandes ganhos. Perfeito. Eu lembro que teve uma época que eu tinha até uma paciente que ela tinha compulsão e ela gostava de comer chocolate, e aquilo ali, né, sem eu perceber, foi entrando na minha cabeça que eu gosto muito de chocolate. Aí toda vez que eu saía lá da clínica, eu comprava uma barrinha de chocolate, comia, e sabe aquela sensação, né? Porque o chocolate, ele traz umas sensações positivas. Para abandonar isso, foi extremamente difícil. O que você fala, Tícia, para pessoas que estão tentando abandonar hábitos ruins, que podem estar levando a gatilhos, assim, né? E podem estar causando grandes problemas, assim. O que você poderia dizer para essas pessoas? Para mim foi difícil, tá? Mas é difícil, também o chocolate. Mudança de hábito não é fácil e é substituição por outros hábitos. Né? Eu acho que a grande questão é essa, assim, você vai substituir hábitos mais saudáveis. Então, assim, é um chocolate, então vamos botar aí uns 70%, 90%. Então, assim, vai indo, em vez de ser uma barra, ser um tablete, então tudo aos poucos. Acho que às vezes a gente tem muito essa intenção de querer mudar tudo de vez, querer abraçar o mundo de uma vez. Então, vai um pouquinho que você faça já é um ganho. Não espere. E, assim, o que eu vejo muito a gente é muito cruel com a gente mesmo. Então, a gente, às vezes, não se acolhe, né? A gente se cobra demais, se exige demais, tem que dar conta disso. É uma sociedade que nos cobra também, né? Essa aceleração aí, vamos, produz. Calma.
Eu preciso de um tempo aqui, né? E a gente não se dá esse tempo. E a gente vê hoje as pessoas adoecendo por conta disso. De não se dar tempo, né? Você falando isso me lembra das duas questões, uma da Vanessa Lopes, que a gente já discutiu um pouco, que é essa coisa dela ter, desde muito nova, ter que fazer vídeos e gravar e ser uma pessoa pública. E quando ela tá no Big Brother, tipo assim, as pessoas são muito cruéis, né, nas redes sociais, até porque elas estão na segurança de suas casas, podem escrever qualquer besteira que for ali, xingar e falar mal e tal, e tal, e tal. E ela deve ter ouvido muita crítica, como qualquer pessoa ouve, normal, né? Imagine você enclausurado, você com as suas questões, você sem saber o feedback do que você está fazendo e você com o costume da sua rotina sendo cerceado de uma vez. Assim, eu acho que isso foi um dos grandes problemas que podem ter acometido ela nesse sentido. Porque a gente vê que o aparecimento de algum adoecimento mental nunca é uma coisa só, né? Um fator só. São vários fatores, né? Então, acho que tem isso aí, né? Dela estar num outro contexto, dela ser cefada ali naquele momento, cortou de vez, né? Ela tem uma questão com a rede social, que é um ponto também que a gente, atualmente... tem uma dependência mesmo. Acho que todo mundo tem um grauzinho ali, né? Tem que estar ali no celular, tem que estar no WhatsApp, tem que estar no Instagram. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque já tem até a medicina já criou como doença mesmo esse uso excessivo dos eletrônicos, das redes sociais, dos jogos eletrônicos, e acaba virando doença mesmo, né? E eu ouço muito, assim, os próprios artistas, né, eles vão falando, assim, que vou fazer um detox de rede social, porque eles estão ali muito mais, né, eles precisam disso, trabalham com isso, e a gente consome aquilo também, né, a gente como telespectador tá ali consumindo aquela vida do outro. É bom fazer um detoxinho de vez em quando. Tem que fazer. Tem que priorizar, e aí vem os gatilhos positivos, algo que te faz bem, seja caminhar ao ar livre, seja ir numa praia, ler um livro, assistir um filme. Então, assim, se você não tirar esse tempo pra você, com esses prazeres, uma hora você explode, aí vem as doenças, né? Como aconteceu comigo, quando você sair de uma vivência, né, que ela foi ir pra outra, sei lá, Lacan fala muito sobre isso, né? Que os surtos, eles acontecem quando a gente muda de status. Então, tipo assim, se você é solteiro e aí você casa, aí você pode ter um surto. Se você é uma pessoa que não é conhecida e fica famoso, pode ter um surto. Se você é um filho, aí você tem um filho, agora você é pai, então você pode... Começou num novo emprego, que te exija mais. Pode acabar tendo um surto, exatamente. Então, às vezes, quando você sai de um nicho e entra no outro, aquilo ali que já está, que é uma coisa que Tice falou, pessoal, que eu acho que é essencial vocês entenderem. Um surto, ele não acontece por um problema só, né? Ele é uma série de problemas que não foram resolvidos, né? Que a gente vai colocando naquela panela de pressão, enfiando. Exatamente. E aí, na hora que você é colocado à prova, que todos nós vamos ser colocados uma hora, né? As pessoas vão ter problemas, vamos ter parentes falecendo, vamos ter que lidar com situações muito difíceis. E uma hora a gente vai ser colocado à prova. E é aí que a sua saúde mental, ela tem que mostrar para que ela veio. Eu digo assim, ninguém adoece da noite pro dia. Né? Os sinais vão vindo, né? Você tá adoecendo ao longo do tempo. A questão é que ninguém busca ajuda. Assim, é muito difícil se buscar ajuda no primeiro momento. Até porque quando a gente fala de saúde mental, a gente também precisa falar de estigma que está relacionado à saúde mental, infelizmente, né? Por isso a importância desse canal, da gente falar, da gente entender que tá aí, a gente não tem como negligenciar. Então, o Big Brother, ele é um grande... pra ver, né? Pra gente olhar. Porque quando você olha de fora e tá ali, você fala, eu me identifico, eu também sinto aquilo que ele tá sentindo. E às vezes você tem dificuldade de ver em você mesmo. Exato. Então ele é o grande espelho ali, vamos dizer. É essa palavra que eu queria pegar. O grande espelho, assim, da gente se enxergar e refletir. E é bacana essas reflexões, né? Então você consegue ver vários temas, porque são pessoas. Às vezes dá pena até de ver o que o Boninho faz com eles, né, pessoal? Às vezes eu acho até muito cruel, assim, e tal. Mas eles estão expostos e dispostos a isso, né? Ninguém tá lá obrigado e tal. Não sei se estão preparados. Não sei se estão preparados, mas tem a psicóloga, que eu acho muito importante. Inclusive, todas as empresas deviam ter psicólogo. Com certeza. Porque é muito importante, as escolas também e tal. Porque as pessoas, elas têm cada vez mais adoecido. Depois da pandemia também a gente tem visto, lá na clínica tá sempre lotado. Sim. Por conta disso, né? E mais jovens também. Mais jovens. Eu venho percebendo um pouco, assim, eu acho que essa geração
que falam, tem as letras que falam de geração Z, enfim. Essa geração, que é uma geração da internet, dessas redes sociais, acho que vem adoecendo, e um reflexo disso, às vezes, são as internações cada vez mais jovens. Antigamente, né, Tícia, quando a gente viu um pessoal mais idoso e tal, hoje em dia é um pessoal que procura a gente com 18 anos, 16, né? E de diversas, não vai dizer assim, mas o que é que tá mais? Não, são diversos transtornos. A gente vai desde uma depressão, a uma ansiedade, ao transtorno de personalidade, aos transtornos psicóticos, né? Então, e às vezes tem até época, né, que a gente tava até discutindo, tem a época que vai um monte com transtorno bipolar, um monte com dependência com álcool, um monte com borderline, né? Então, eu acho engraçado, a gente pode até depois pensar no estudo sobre isso, porque eu acho muito... impressionante o quanto vai mudando de época em época e de tempos em tempos até a estrutura dos transtornos, né? Vou falar uma coisa que eu estava pensando esses dias, puxando esse gancho, Tícia, que antigamente a gente sabe que os sintomas de histeria, por exemplo, eles pegavam muito, cegavam as mulheres, né? Era mais em paralisia. As mulheres ficavam cegas e paralisadas. Sim. Na época de Freud. Que a histeria clássica e tal. Depois, a gente viu que a histeria ela pega muito pele, né? Os sintomas característicos atualmente da histeria são pele, né? Sistema gastrointestinal. Sim. E agora, com as redes sociais, será que os transtornos eles vão mudar suas características, né? Será que já não existe pessoas apresentando outras características para novos transtornos ou para transtornos existentes que estão se modificando? O que você acha disso? Eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Eu acho que tem muito sentido, né? Sim. Eu acho que a gente vai conforme a nossa geração e o que tá ali, né? E consequentemente, os sintomas, a forma dele se apresentar, ele modifica, né? Ele modifica para, muitas vezes, se enquadrar aquele ambiente também, né? E aquele contexto. E aí a gente tem mudanças de comportamentos disfuncionais, né, desproporcionais, muitas vezes até na forma das doenças mesmo, dos sintomas. E aí a gente vê essas mudanças mesmo. E a gente agora está enfiado, pessoal, não existiu nenhum tipo de pesquisa que nos protegesse para o mal que as redes sociais poderiam causar na nossa vida, né? O bem é massa, a gente está lá para tentar se aproximar. Nunca né, só ruim ou só bom. A gente tem isso. O bem a gente é difícil encontrar esse equilíbrio, né? Isso. Mas não existiu pesquisas para o mal. Tipo assim, e aí, será que a rede social faz mal? Antes de ser lançado. Depois que as pessoas começaram, né? O Instagram até reviu essa coisa de mostrar o número de likes, porque viu que já tava muita gente adoecendo. Foi se adequando, né? O que estava sendo... Começou a colocar, tipo assim, essa foto foi mexida. Tipo assim, algumas coisinhas que foram colocadas nas redes sociais para poder identificar que os corpos são reais ou que os corpos que não são reais, para a gente entender que aquilo ali é uma realidade recortada e tal. E muita gente adoeceu por conta das redes sociais. A gente falou da Vanessa também, não só por causa disso, né? E agora teve essa semana da Yasmin, né? Ela fala dessa pressão do corpo dela. E é isso. Né? E ela vindo de uma mãe modelo, né? Ela da Luísa Brunet, uma modelo famosa. Então, assim, imagine ela crescer nesse contexto mesmo, né? As modelos, por si só, já é uma profissão que exige do corpo magro. Por muitos anos era um corpo maximamente magro, mais magro possível, assim, né? E o que é que elas não faziam para ter esse corpo? Sim. E o quanto não adoeciam. E aí eu vi nessa semana que a própria Yasmin, quando fizeram o movimento dos corpos, achei lindo. Né? Ela fala, eu já tive anorexia por conta de toda essa pressão midiática, né? Independente das redes sociais, isso já existia aí lá atrás e se mantém hoje cada vez mais forte. De forma diferente. De formas diferentes. E achei bacana ele se movimentar e dizer assim, são corpos imperfeitos mesmo, né? A gente tem uma gordurinha aqui, a gente tem um peito maior, uma outra tem um peito menor, uma outra tem uma bunda. E nós, mulheres, sofremos muito mais. Né? A gente tem uma cobrança muito maior, né? É um corpo, quando você é mãe, é um corpo que se modifica. Por que não aceitar esse corpo, né? Por que não aceitar as imperfeições desse corpo? Então, isso e ela fala ali, e ali é um gatilho para ela, né? É o quanto que aquilo ali gerou nela uma ansiedade, uma tristeza. Então, precisa ser trabalhado aquilo, porque aquilo ali, se não começar a ser refletido, começar a ser elaborado, aquilo pode desencadear, sim, um adoecimento mental. Pode, como ela disse que já teve algumas coisas. Já teve, né? Ela, porque ela fala, ela teve anorexia, que é uma doença mental, né? E eu acho, e assim, teve
pela minha visão, né? Levando, gente, vou deixar claro aqui que a gente não está diagnosticando ninguém, né? Claro. Isso aqui não é Tô só falando o que foi, ela falou. O que ela falou, a gente está usando como referência o que foi dito no Big Brother para a gente tratar de assuntos que causaram até para a gente que é especialista e tal, que causam mesmo comoção, que causam essa curiosidade e tal. Mas o que eu acho engraçado é que, tipo assim, teve o negócio que ela falou que o Nizam falava, ela soube que o Nizam falava, assim como outros participantes também falaram do corpo. O Rodriguinho, ele pegava, tipo, muito no pé dela sobre a questão da comida. Da comida, né? E, tipo, que era considerado gatilho, e muitas vezes ela não sabia como lidar com aquilo, assim como muitas pessoas, até na minha vida mesmo pessoal, eu faço o possível para valorizar as pessoas que estão ao meu redor, porque, sinceramente, gente, todos os corpos são bonitos, todas as pessoas são bonitas, a gente tem que saber, a beleza está nos olhos, essa frase é isso, né? A beleza está nos olhos de quem vê, e a gente tem que ter essa visão para que existe beleza em todas as pessoas. E acho que mais cada um se vê de se libertar. Se libertar. Porque imagine você não poder ir numa praia. Quantas pacientes, assim, não vai numa praia, não se permite numa praia porque tem vergonha do seu corpo. Sim. Então, assim, de não querer botar um biquíni, porque vai ter uma gordurinha ali. E o que tem? Sim. Sabe? Você vai se privar de viver um momento bom, de ter lembranças boas, de ter gatilhos bons. Às vezes você vai num ambiente que você gosta, né? Com pessoas que você gosta, porque você não quer botar um biquíni. E tipo, pense naquela sensação ali o tempo inteiro dentro. Vamos dizer que a pessoa, né? Vamos tentar se colocar no lugar da pessoa. A pessoa sentindo aquilo ali o tempo inteiro, a vida inteira. E às vezes ela vai, se coloca no lugar de ir numa praia, por exemplo, e vem uma pessoa e faz uma brincadeira. Exatamente. E faz um comentário. Eu acho muito importante, isso aqui é um alerta que eu dou para todo mundo, isso é uma militância que eu faço da minha vida, para meus amigos, para todo mundo. Eu acredito que essa coisa desse bullyingzinho, que assim, que algumas pessoas crescem e levam da infância, né, de falar assim, ai, fulaninho tá ficando careca, ai, fulaninha tá gordinha, ai, fulaninha tem um pé grande, ai, fulaninha tem um nariz assim. Ou até tá magro demais também. Ou até tá magro demais. A gente fala do corpo mais cheinho, enfim, mas também do corpo magro tem pessoas. É porque cada um, e a gente não sabe o que para aquela pessoa é. E tem uma frase que a Thaís Carla cantou na música que eu achei engraçada e que é interessante, mas que é isso mesmo. Que ela canta assim, se não é teu corpo, tu não tem que opinar. Exatamente. Né? E, gente, se é algo, assim, ó, a regra que eu tenho na minha mente é assim, ó, se é algo que você encontrou um defeito e a pessoa não tem como mudar ali na hora, ou que a pessoa não perguntou a sua opinião, guarda pra você. Exato. Claro que a gente fala que não é fácil, né? A gente fala de pessoas que têm ali várias crenças com relação, quando a gente vai falar do corpo, questões dela. E é difícil, né? Falar assim, bota o biquíni e vai. Não é assim, né? A gente sabe que é um processo difícil. Porque quando se ela for fazer isso, ela vai estar ali pensando, o que é que estão pensando de mim? Será que estão falando mal de mim? Será que aqui estão vendo minha gordura? Então, assim, não é fácil. A gente sabe que não é. Mas é um processo. E quando consegue, é um processo libertador. De você ser você. Independente. Tá, não tô gostando aqui, tudo bem, vou fazer aqui o que eu posso fazer pra mudar. Não quer dizer que tem que se acostumar e ficar, tá, beleza, eu vou ficar aqui no corpo que eu não gosto. Não, mude, ali, mas né? Que não seja uma mudança da noite pro dia. E que não te adoeça. Né? Não te adoeça. Porque assim, ó, o que fizeram essa semana no Big Brother aí, que eles mostraram, esse desfile mostrando as imperfeições e tal, mas é só aquilo ali? Se for só aquilo ali, para que fez, né? Não tem que ser só aquilo ali. Tem que ter uma valorização deles, tem que ter conversas entre eles sobre o que eles não acham legal falar, ou que não deve falar. E tem que ter uma mudança mesmo naquela micropolítica ali, porque não adianta só, bonitinho, vamos fazer um desfilinho aqui. E aí, na semana seguinte, tá falando do corpo dela de novo. E aí que vem a reflexão. Mas aí é que tá. O corpo feminino, ele por muito tempo, ele foi um objeto de sempre olhar, né? Sim. Ele é muito olhado o tempo inteiro, principalmente pelos homens, né? Então, e aí a gente vem nesse lugar... Pelas mulheres também. Também, né? A gente olha, né? Mas o homem em outro lugar. Em outro lugar, ó. Né? Então, ali naquele contexto, botando aí pro Big Brother, aqueles homens estavam comentando em outro lugar. Era. Né? Que é um lugar que é comum para eles. Então, eles estão ali porque
o Big Brother é o reflexo da vida da real, cotidiano. né? Então, o que muito homem faz, né? Muitos grupos masculinos fazem, E né? é que é legal que aconteça isso na TV, para que a gente possa estar discutindo, até eu como homem pensando sobre isso, você também pensando em seu lugar como mulher, e a gente poder ter essas discussões para outras pessoas que às vezes nunca tiveram acesso, porque repete-se aqueles discursos Exato. machistas, aqueles discursos, né, opressores, ou o que quer que seja, enfim, e eles não têm oportunidade de ver o quanto isso pode adoecer uma pessoa. Imagina, Yasmin se sentiu daquele jeito ali na TV. Mas quantas vezes ela deve ter se sentido em casa sozinha no quarto? Né? Porque ali ela não teve como esconder, ela teve que conversar ali, porque ela é obrigada, né? Tipo, eles estão ali vivendo o tempo todo juntos, então as pessoas estão vendo. Mas quantas Yasmins, né? E ela... E você vê que rendeu isso, né? Rendeu Quanto que até incomodou hoje. a ela. Ela ela soube agora, isso já aconteceu, já tem algumas semanas, né? E não foi só o cara que falou. Ela ficou ali angustiada, porque refletiu nela falas talvez que ela já escutou lá atrás. Sim. Né? E que aquilo ali foi reverberando nela, algo que foi incomodando. Então, se incomoda, tem algo ali. Sim. Que E aí precisa a ser, questão né? que ela precisa cuidar. Tudo, pessoal, a gente não... Tice falou isso, eu acho que é sobre isso, né? Quanto mais cedo a gente procurar ajuda, se a gente começar a sentir algo que está atrapalhando o nosso desenvolvimento emocional, psicológico, comportamental, procura um tratamento, porque quanto mais aquela panela vai ficando cheia, mais difícil é você ter uma recuperação mais saudável. Assim, escute o seu desconforto. Escute o seu desconforto. Né? Se tá desconfortável alguma coisa, tá te sinalizando. Gente, hoje em dia, tudo a gente consegue resolver, né, com uma boa terapia, né, com um bom desenvolvimento terapêutico. O que não pode fazer é ter essa psicofobia de achar que, tipo, vou pro terapeuta e vou ser maluco, vou ser isso, vamos chamar disso, vamos chamar daquilo. Eu tô falando assim, vários pacientes falam, mas é fácil falar. Eu tô dizendo, eu sei que não é fácil fazer. Uhum. Eu sei que não é rápido, mas é possível. Sim. Então, acho que se cada um acreditar que é possível você mudar a sua forma de pensar, é possível mudar esse sentimento que tá ali te angustiando, é possível ter uma outra maneira de ver o mundo, né? Modificando esses pensamentos, essas crenças, né? A gente tem desenvolve ao longo da nossa história de vida, nossas crenças e crenças limitantes, né? Mas crenças também que são potencializadoras. Então, a gente precisa reforçar também essas potencializadoras e reestruturar essas limitantes. Eu lembro, eu indiquei um terapeuta para uma pessoa que, tipo assim, aparentemente não tem problema nenhum, né, da minha convivência. E ela, não vou, não. Eu falei, vai. Uma pessoa que é empresária e tal, e tal. E aí, quando a pessoa me encontrou depois de um tempo, falou assim, Joaquim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi isso. Porque, tipo assim, agora, o que eu fazia bem, eu estou fazendo ainda melhor. Eu estou conseguindo não levar questões que eu tinha emocionais para determinadas coisas que eu precisava fazer sem emoção, sabe? Então, eu consegui ser um empresário melhor, eu estou faturando melhor e tal, porque a terapia me proporcionou a ter uma nova visão sobre mim. E quando a gente se conhece, a gente vai para qualquer lugar. Total. E o quanto que interfere. E aí a gente vem falar, se a gente não cuida da nossa mente, o nosso físico reflete. Sim. Né? Então a gente precisa cuidar da mente e do corpo. Então, às vezes, muita gente vai procurar primeiro, tá ali, né, com uma dor de cabeça, enxaqueca, tá com problema do estômago, tá com placas no corpo, né, que a gente tem. Quando vai ver, é emocional. Sim. Né? Então, assim, às vezes muita gente frustra. É emocional porque não é palpável, né? Parece tipo que ali assim, não tem valor. E é muito difícil até pra gente da área explicar para as pessoas, não, você está com mancha no corpo, a pessoa vai em todos os médicos e tal, o médico não descobre e tal. Mas é emocional, mas como é que tá no meu corpo? Né? Se é emocional, não, é emocional, mas não é que não exista. Exato. É porque as doenças emocionais, as doenças psicológicas, são doenças como outras qualquer. Exato. Tem uma pessoa próxima a mim que sofreu um acidente, né? E aí, a gente foi recente na consulta e o ortopedista falou, ele sente muita dor física, claro, né? Foi um acidente grave, enfim. Mas ele falou, se você também não cuidar do seu emocional,
isso traz... Porque, assim, quando você tá estressado, quando você tá ansioso, quando você tá no processo... Isso libera no corpo uma descarga de adrenalina, noradrenalina, esses neurotransmissores. Sim. E dificulta o processo de recuperação dele por conta disso. Sim. Então, assim... Cuide da sua mente, né? Cuide dessa ansiedade que tá aí nesses momentos, né? Cuide dessa tristeza que você não tem mais vontade de comer, não tem vontade de sair. Isso é sinal. E isso atrapalha nessa recuperação física, né? Porque às vezes o foco é só no físico. Eu quero cuidar disso, Não, mas e a mente? E as pessoas precisam entender que nós não somos só o físico, né? Até falo que a saúde mental, muita gente coloca como se fosse tipo, vou cuidar, vou pra academia, vou fazer... E, tipo, a terapia abandona. Ou então só medicação, né? Ou então só medicação. Às vezes tem essa coisa da medicação. Tomei a medicação, melhora, claro. E não entendendo, muitas vezes, que eu, por exemplo, eu já vi pessoas que têm a pior doença do mundo, mas com a cabeça boa, elas são melhores do que pessoas que cortam o dedo ali, mas com a cabeça ruim, sabe? Tipo, com a mente adoecida, sabe? Então, a gente precisa fortificar a nossa mente, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque os problemas físicos, às vezes, eles, como você falou, muitas vezes são afetados. Porque se não existe mudança, não tem resultado diferente. Sim. Né? Então, se fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Não tem como. Ou você faz diferente para ter resultados diferentes. Sim. Então, às vezes, tem paciente que fala, vai, aí toma a medicação. Claro, você está numa doença, a gente precisa falar que tem uma depressão, tem um transtorno de ansiedade, tem um transtorno bipolar. É doença. Sim. Precisa ser tratada como tal. Então, tem medicações que são necessárias, né? Você precisa da medicação. Mas ela sozinha não vai fazer milagre. Sim. Então, se só toma medicação, mas continua com o mesmo estilo de vida, não adota práticas saudáveis, né? Da atividade física, da alimentação, de uma rotina diária, vai voltar tudo de novo. A medicação, uma hora, ela vai perder o peso dela ali, né? Então precisa da terapia, precisa dessa mudança, né? Isso você começou a falar, mas eu acho que vou deixar bem estruturado aqui para o pessoal entender. O que você daria de dicas para as pessoas, né? Tipo assim, a gente falou bastante do Big Brother, né? Tá falando um pouco sobre o Big Brother, e muitas vezes a pessoa, ela não tá bem da cabeça, tá emocionalmente, psicologicamente, mas fora a terapia, quais conselhos você daria, Tice, para uma pessoa ela cuidar de si, do seu psicológico? Básicos, né? Mas assim, são básicos, é aquela coisa que a gente falou, é um pouquinho de cada vez, mas que são muito importantes, né? Eu acho que ter uma rotina, é importante ter rotina, é importante você ter horário de acordar, horário de se alimentar, horário de tirar de lazer para você, né? Autocuidado, então é preciso existir rotina. Sono, ele é um dos primeiros sintomas que a gente vê dentro do adoecimento. Engraçado. Né? Vem com insônia, e quando você vê, a pessoa já tem anos que eu tô nessa insônia, já tem anos que eu não durmo direito. Então, isso é um sintoma que já tá há muito tempo. Né? E a ciência evoluiu, viu, gente? Não precisa ficar com insônia. Não precisa, e nem é saudável isso. Você não dorme bem, você tá tendo insônia, você não tá bem. Isso é um sinal de que seu corpo não tá bem. Então, insônia é um ponto e precisa ser tratada como tal, né? Porque muita gente, toma ali o remedinho e ponto. Não é o remédio, ele não tem que fazer parte, né? Ele é ali, só ele. Não é só ele, mas naquele momento ele é necessário. Mas se você conseguir mudar outros estilos de vida, aí vem a prática de atividade física, né? Que a gente fala muito que a atividade física não é só para esse corpo físico, ele é para a mente também. Sim. Ele libera no corpo todos esses neurotransmissores, né? Que é responsável por sensações de prazer, melhora nos sintomas depressivos. Sim. Então a atividade física é fundamental. E eu vi até uma pesquisa que fala que ele é prescritivo para todas as pessoas, que ele não é nem as medicações tem esse alto valor prescritivo, assim, né? A medicação não é para todo mundo, mas exercício físico é para todo mundo. É para todo mundo. Para tudo, né? Pra tudo. Então, assim, a prática não vai ficar 2, 3 horas fazendo tudo. Não é isso. Vai no seu tempo. Mas tire aí um tempinho do seu dia. Mas não tenho tempo. É a frase que mais a gente escuta, né? Não, tem. Tempo é organização. Sempre se tem tempo. Se priorize. Outro ponto que eu falo também muito para os pacientes. Mas não tenho tempo, tem que dar conta, trabalho, tenho isso, tem que pagar conta, tem que cuidar de filho, tem que... Se priorize. Porque se você não se prioriza, essa máquina, que é o nosso corpo, nossa mente, ela pifa. Sim. E aí, você vai cuidar de quem? Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar.
Então, precisa se priorizar. Então, esse é outro ponto, né? De se priorizar, de se escutar, de ter um tempo para si, de fazer atividade de lazer, né? Não ficar só ali, aquela rotina também, casa, trabalho, cuida de filho. Tem uma Não. coisa que eu falei também, que a gente estava falando sobre a rede de apoio, né? Que é importante, Sim, né? super. Quando o Davi, ele falou ele pensou em sair e tal. E aí, tipo, como é o nome dela? Isabelle? Isabelle, eu acho que é Isabelle. Né? Cunhã, né, que fala. A Isabelle foi lá e deu maior apoio para ele ficar e conversou e tal. E aí, tipo, você falando desses pontos que eu acho interessantes que a gente precisa seguir, um ponto que eu acho muito interessante também é ter uma vida social positiva, Sim. né? Ter essa rede de apoio que seja uma rede de apoio positiva, porque também não adianta ter amigos ruins, só falar mal de você, que bota Uma você família que só tem a briga, só tem a briga tóxica e tal, não. Outro ponto que para complementar o que você falou. Não, com certeza. Tá perto de pessoas que somam, né? Que você se sente bem ali. Que não que sumam. E nem que sugam. Nem que sugam. Que somam, né? Que então, somam. assim, que ali é um ambiente que você vai estar bem, que você pode ser Sim. você. Né? Eu acho que isso é importante. Então, a rede de apoio é fundamental. Perfeito. Né? E a gente vê muito isso também no tratamento. Quanto que a rede de apoio tem uma diferença, gente, né? Gente, né? Assim, a gente sabe que nem todo mundo tem família, né? A gente sabe que as vivências são diferentes, mas o quanto é importante, mesmo uma pessoa que não tem família, às vezes vão os amigos lá, né? Que são as famílias, né? Vão, tipo, para ajudar no tratamento da pessoa, o quanto é diferente você ver um paciente que está em internamento, que tem uma rede de apoio, e um que não tem rede de apoio. A diferença da rapidez da evolução dos casos, isso é diretamente proporcional. Né? Não é dizer que a gente tipo assim, só por conta do outro que a gente evolui, não. Apesar de sermos seres sociais, né? A gente entende que, às vezes, a pessoa ela tem tanta força, sei lá, e tal, que ela consegue sozinha, assim, consegue. Mas é muito importante a gente ter uma rede de apoio. E mesmo essa que consegue sozinho, acho que em algum momento teve uma rede ali, né? Teve alguém ali, teve um suporte, né? Minimamente que seja, mas teve um suporte. Sim. Então, é importante. Então, Tice, eu acho interessante, assim, essa coisa de muitas pessoas falarem, poxa, que pena que a Vanessa desistiu, porque era um sonho dela de muito tempo, o BBB, né, que ela estava correndo atrás e tal. E as pessoas falam, poxa, ela desistiu. O que você acha disso aí, desse tempo? Ela não desistiu. Ela se priorizou ali. Ela precisou parar, cuidar da saúde mental dela, para daí sim ela retomar os projetos, a vida dela. E é isso que muita gente tem muita dificuldade de fazer. Sim. E aí vai empurrando até uma hora que não dá mais. Isso é porque as pessoas muitas vezes acham que, quando são acometidas por uma questão, um sintoma, um transtorno mental, elas pensam, não posso desistir de ir para o trabalho, não posso, né? Pessoas com burnout já, né? No ápice, não posso desistir. E deixam para o último momento, quando a crise já está lá, mais difícil de ser revertida, para poder já no final, né? Como a gente vê muito lá na Clínica Fênix. Muito. Quando te param, né? Não é você que parou ali. A doença te parou. A doença, ela fala assim, olha, cara, se você não quer parar não, então eu vou parar você aqui para você poder se cuidar. Então, vejam os sinais, né? Sinta esse desconforto, entenda o desconforto, né? Não negligencie, entenda quando é hora de parar, de cuidar de si. Sim. Porque é importante cuidar da nossa saúde mental, principalmente. É isso, eu vejo muitas pessoas falam, né? Eu costumo dizer que a gente nunca atendeu, tipo, nunca internou pessoas pessoas fracas lá na clínica, né? Porque só a pessoa forte e segura até o último segundo. A pessoa considerada fraca nesse sentido, né? Que o pessoal chama de fraco, mas que eu acho que nesse sentido é uma qualidade, ela pede ajuda logo. Ela vai falando, gente, não tô me sentindo bem, eu não posso ir pro trabalho hoje, eu preciso ir no médico e tal. A pessoa que se considera forte, ela não. Tem um projeto que ela sabe que vai demandar muito mais do que ela está podendo dar naquele momento. Ela vai. E quando adoece, é sempre um transtorno que já está lá, né, com sintomas bem estruturados, que é muito mais difícil a gente cuidar. Então, quando falam da desistência da Vanessa, eu acho que ela a palavra não é desistir, eu acho que ela iniciou a priorização do que deve ser priorizado por todos nós, que é a nossa saúde mental. O Wesley Safadão fez isso, né, deu tempo na
na carreira dele. Teve outros artistas também que fizeram. O Justin Bieber, né? Que teve um processo de depressão. A Selena Gomez. Alguns artistas. Alguns vários artistas. Vários. E com eles, que bom que a gente atualmente está podendo ter esses exemplos. Ou até, mídia, né? às vezes, ali no caso ela deu uma pausa, mas às vezes de desacelerar também. Pronto. Desacelerar é uma maneira também de você cuidar de si. Sim. Assim, quando você tá sentindo que tá muito acelerado, querendo dar conta de tudo, calma, vamos desacelerar, vamos tirar um momento, vamos respirar, vamos fazer algo prazeroso, né? Então essa é a importância de se perceber, né? Se ela tivesse continuado ali, o que a gente... eu já, assim, ó... Eu acho que iam tirar ela. Como cientista, assim, ela. como pessoa da área, assim, eu comecei a ficar muito preocupado. Eu nem sou de comentar, eu fui até as redes sociais comentando, gente, não tem ninguém vendo isso não. Pois eu também fiquei assim, ela não tá bem, é notório ali, vamos ajudar, ela não tem que estar ali, ali não é o momento dela, né? Muitas pessoas falam sobre os transtornos, sobre os sintomas. Os sintomas, eles muitas vezes vêm para proteger a nossa mente, né? Porque se ela não tivesse, naquele momento, inconscientemente até, né? Estruturado uma forma de sair daquele meio, porque a crise que ela teve foi uma forma dela sair daquele ambiente que estava nocivo para ela. Então, de uma certa forma, foi positivo, porque se ela ficasse vivendo aquilo ali, e as pessoas, não, ela tá só brincando, tá só... Só ia se cronificar a doença, né? Ia agravar. A doença. E a gente que trabalha com isso, a gente sabe. Uma doença, quando cronificada, é cada vez mais difícil a gente ter um prognóstico positivo, né? Então, pessoal, esse foi o Mente Aberta, né? Esse programa, esse podcast que a gente tá lançando aqui com a proposta de trazer sempre temas atuais, né? Oferecido pela Clínica Fênix, onde a gente vai falar um pouco sobre saúde mental sempre, né? Vamos trazer outros convidados, vamos trazer outros temas relevantes, e eu acho importante a gente ter esse momento para a gente discutir psicologicamente, né, o que está em voga aí na sociedade, o que está fervilhando aí na cabeça das pessoas, mas sempre com a mente aberta, né, para trazer novos conhecimentos e novas perspectivas em relação à saúde mental. E eu acho que meu maior objetivo, né, o maior objetivo da Clínica Fênix em trazer isso, né? A gente sabe que promoção de saúde é a melhor forma de você trazer saúde, né? Promoção e prevenção. Então, quando você traz conhecimento, você traz saúde, né? Então, queria agradecer a presença de Tício, de Tiziana Rangel, né? A nossa convidada de hoje. E obrigado, Tício, pela sua presença, pela conversa, que foi ótima. Obrigada. Muito importante esse espaço. Adorei. Pode me chamar mais vezes. É sempre bom, né? A gente falar do área que a gente ama, do área que a gente atua e ajudar. Eu acho que a informação é o caminho. Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente quebra esses estigmas, esses preconceitos, né? Que envolvem a saúde mental. Então a gente precisa falar. Tá aí. A gente não tem como mais fechar os olhos e fingir que tá tudo bem, que não tá tudo bem. E a gente precisa cuidar disso. Isso, a Organização Mundial de Saúde tem falado que cada vez mais as pessoas estão adoecendo com questões de transtornos mentais e a gente precisa chamar atenção para isso, né, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Obrigado a todos por terem assistido. Não esqueçam de curtir, de comentar, principalmente de comentar, pessoal, porque eu quero ouvir, né, eu gosto muito dessa parte de discussão. Quero ouvir a opinião de vocês sobre esse Big Brother aí, tá certo? E sigam a gente nas redes sociais também. Obrigado.